Redescobrindo a Segunda Guerra. A agressão nazista. Berlim, 1945. A Europa foi libertada do reinado do terror nazista. O Exército Vermelho está travando suas batalhas finais. O capitão Yosef Protov, oficial russo, lembra que o ódio era profundo demais, que eles queriam terminar a guerra, aniquilar aquela força que queria matá-los, enfim, acabar com ela de uma vez por todas. Os dias de Hitler estão contados. Ele deixa seu bunker para produzir um espetáculo final, como visto neste filme de propaganda. Haveria um soldado ou uma criança desejando morrer por ele? A guerra matou cerca de 50 milhões de pessoas, a maioria civis inocentes. Para as mulheres da Alemanha, a provação continuaria mesmo depois de os canhões silenciarem. O livro, Uma Mulher em Berlim, é um relato profundamente perturbador sobre o estupro de mulheres alemãs pelos russos em 1945. Uma mulher alemã diz no livro: eles me agarraram, me jogaram no chão. Fiquei com a cabeça nos degraus. Vi um dos soldados de guarda, enquanto o outro rasgava minhas roupas íntimas e me estuprava brutalmente. Mas então diríamos, melhor ter um russo em sua barriga do que um americano sobre sua cabeça. Ela se referia aos bombardeiros aliados que deixaram sua cidade em ruínas. A Kurfürstendamm, a avenida mais elegante de Berlim, 13 anos antes. Era a vitrine da Alemanha, uma nação ainda assolada por crises. Um monumento em homenagem aos milhões de vítimas da Primeira Guerra Mundial. Marlene Dietrich está cantando O Anjo Azul, em Berlim-Alexanderplatz. Thomas Mann está saboreando seu Prêmio Nobel de Literatura à sombra das árvores da Avenida Unter den Linden. Berlim é um importante centro cultural da Europa, uma das cidades mais abertas e tolerantes do mundo. E então, em 1933, tudo aquilo muda. Através de intimidação, demagogia e explorando o amargor dos veteranos alemães, Hitler e suas milícias armadas, como a SA, com seu hino The Horst Wessel Lied, tomam o controle da Alemanha. Os nazistas se aproveitam do fato de a esquerda alemã estar dividida e parece até mesmo que Hitler, com sua saudação revolucionária de punho erguido, quer ficar a seu lado. Comunistas alemães obedecem ordens de Moscou, que vê os democratas sociais como verdadeiro inimigo. Nenhuma aliança é possível entre eles. Assim, pela última vez, comunistas alemães cantam a Internacional. Hitler chega legalmente ao poder em 30 de janeiro de 1933.
Em poucos meses, sua ditadura está firmemente estabelecida. Ele se torna Die Führer, o líder. Seus apoiadores se erguem e gritam: Heil Hitler! Mas nem todos os alemães estão totalmente convencidos. Por isso, na Alemanha, Hitler repete insistentemente seus simplistas slogans nacionalistas. Com esses discursos, Hitler conquista cada vez mais pessoas, pois ele tem um notável poder de persuasão sobre as massas. Mas o que ele quer? Em seu livro, Mein Kampf, Minha Luta, ele declara claramente o que chama de suas missões. Sendo um dos amargurados veteranos da Primeira Guerra Mundial, sua primeira missão será destruir a França, apagar a humilhação do Tratado de Versalhes de 1919, que despojou a Alemanha de seu exército e de parte de seu território. Em seguida, ele quer conquistar o que ele chama de Lebensraum, espaço vital. A Alemanha tem uma população de 80 milhões de pessoas, 2 vezes a da França. Ele quer transformar a Alemanha na potência mundial que ela merece ser. Antissemita patológico, Hitler também assumiu a missão de assegurar a superioridade da raça ariana germânica, ameaçada pelos judeus. Para ele, os judeus eram a causa da Grande Guerra, da derrota da Alemanha, da inflação e do desemprego. A próxima guerra será uma guerra contra os judeus. Eles serão enviados a Dachau, o primeiro campo de concentração onde Hitler encarcera os antinazistas, os comunistas, os social-democratas e todos aqueles que se opõem ao regime nazista. 12 de março de 1938. Finalmente, Hitler assume a missão de trazer todos os povos de língua alemã sob a égide do Reich, a começar por aqueles de sua própria terra natal, a Anschluss. A Áustria anexada e imediatamente submetida ao mesmo reinado de terror que a Alemanha, com a abertura de um dos mais abomináveis campos de concentração em Mauthausen, próximo de Linz. Hitler makes a visit to the village of his birth in Austria, and the schoolhouse where in 1899 he was a pupil like these children. While most of them still go around barefoot, Hitler can now dream of ruling the world. Que país será a próxima vítima? A vizinha Tchecoslováquia, onde há uma população alemã, os alemães sudetas. Mas o país é reconhecido como um estado independente pela Inglaterra e a França. Formam-se nuvens de guerra. 30 de setembro de 1938. Em Munique, templo do nazismo, é organizada uma conferência de paz de última hora. De um lado, Adolf Hitler, que está ficando cada vez mais assustador, e seu aliado, o ditador italiano Benito Mussolini. Mussolini, o fundador do fascismo, a doutrinação de uma nação inteira, desde a infância. Do outro lado, as democracias ocidentais, vitoriosas, mas exaustas devido à Grande Guerra. Neville Chamberlain, o conservador primeiro-ministro britânico, e Édouard Daladier, o radical socialista e premier francês, querem manter a paz. Eles acabam aceitando o inaceitável. Abrindo mão da província tcheca de Sudetenland para Hitler, em troca de sua promessa solene de não fazer mais reivindicações sobre qualquer outro território europeu. Mas que valor tem a promessa de Hitler? 15 de março de 1939. Apenas 6 meses depois, ele invade o restante da Tchecoslováquia e entra em Praga, acompanhado do Marechal Hermann Göring. Göring, um ex-piloto de caça da Primeira Guerra Mundial, um dos fundadores do Partido Nazista, é agora o ministro da Aviação e um ogro tentando encantar as crianças tchecas.
Hitler não precisa mais da desculpa de reunir o povo de fala alemã. A poderosa indústria tcheca estará trabalhando para ele. Por que ele não deveria tirar vantagem disso? Os aliados o deixam se safar com isso. Moscou, 1939. A União Soviética é a última grande potência vizinha que resta para se opor a Hitler. Ela assinou um tratado de assistência mútua com a França. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é o nome oficial da Rússia comunista e suas repúblicas satélites. Manipulação das massas na Praça Vermelha mascara a ditadura com mão de ferro de Stalin, que também jogou milhões de pobres infelizes em seus campos de trabalho, os Gulag. A industrialização e a militarização forçada fizeram da União Soviética uma grande potência. Apesar de seu medo do comunismo, as potências ocidentais contam com a União Soviética. Hitler irá surpreendê-las. No verão de 1939, em seu chalé em Berchtesgaden, com seu ministro do Interior, Joachim von Ribbentrop, ele prepara uma manobra de obstrução. Hitler, que jurou destruir o comunismo, envia a Moscou Ribbentrop, o nazista, para assinar um tratado com seu pior inimigo, que faria história. Quando Molotov, ministro do exterior de Stalin, assina o Pacto Germânico-Soviético, comunistas são tomados completamente de surpresa, como esses membros do Partido Francês. É agosto de 1939 e as pessoas na França estão aproveitando suas primeiras férias pagas, uma das maiores vitórias da Frente Popular Socialista. Quais as razões por trás desse pacto de não agressão? Os soviéticos dizem que Stalin está querendo ganhar tempo, deixando que Hitler e as potências ocidentais matem uns aos outros. Talvez Stalin, que pretende tomar os países do Báltico e parte da Polônia, tenha até a ilusão de que poderia dividir a Europa com Hitler de forma permanente. Em 1936, o Congresso americano havia aprovado a Lei da Neutralidade para evitar que fossem arrastados para uma guerra europeia mais uma vez. He explains to the heads of the SS and the Gestapo, Heydrich and Himmler, to his right-hand man Bormann, and to a few close collaborators, that this temporary alliance leaves him free to continue his expansion, this time into Poland. For the whole world, the Germano-Soviet Pact means war. The American government brings its citizens home on the French liner Normandy, symbol of an age that is about to disappear. This magnificent transatlantic liner represented style, the good life, peace, and progress. In 1936, the U.S. Congress had passed the Neutrality Act to avoid being dragged into a European war once again. Assim, sem nada a temer dos Estados Unidos ou da União Soviética, Hitler decide acabar com o que ele chama de maior monstruosidade do Tratado de Versalhes, o corredor Danzig. Em 1919, o território alemão foi dividido em dois a fim de dar à Polônia acesso ao mar. Hitler decide invadir a Polônia e recuperar Danzig no dia 1º de setembro de 1939, às 5h35 da manhã. Primeiro de setembro de 1939. O primeiro tiro de canhão da Segunda Guerra Mundial é disparado contra Danzig. Danzig. Hitler está convencido de que franceses e britânicos não irão tomar qualquer atitude.
Entretanto, os dois governos se reúnem imediatamente e enviam a ele um ultimato, exigindo que ele cesse toda ação militar contra a Polônia. Hitler declara: nossos inimigos são pequenos vermes. E acrescenta: quem quer se meter em uma guerra mundial por Danzig? (3 de setembro de 1939. Às 11 da manhã, o embaixador da Grã-Bretanha em Berlim entrega uma declaração de guerra. Às 5 da tarde, a França declara guerra contra a Alemanha. Hitler mal pode acreditar. His interpreter Schmidt writes, "It was like he was petrified, staring into the distance." General Jodl remarks, "For the first time, the Führer's instinct was wrong." Generais alemães estão diante do pior dos cenários. Guerra em duas frentes. Mas a sorte está lançada. Hitler envia a Wehrmacht, as forças armadas da Alemanha nazista, para a Polônia. Entrando na batalha, como em uma era passada, a cavalaria polonesa investe contra os tanques alemães e é dizimada. França, 3 de setembro de 1939. Paris. Estação de trem Gare de l'Est. Muitos desses homens saltaram dessas mesmas plataformas 25 anos atrás em uma atmosfera completamente diferente. Em agosto de 1914, eles marcharam confiantes para a guerra com flores em seus rifles. Mas desta vez não há flores. E não há rifles. Ninguém quer lutar nessa guerra. Quatro milhões de homens são mobilizados. Among them, movie stars like Fernandel. J'ai bouffé du cannibale, j'ai même digéré des balles, il en faut pour que je m'emballe, j'ai discuté. Muitos são fazendeiros. A França ainda é um país em grande parte rural. Eles partem para a fronteira alemã a pé, com seus oficiais os acompanhando a cavalo. Exércitos ainda dependem muito de cavalos, e eles são requisitados no mundo todo. A motorização ainda não conseguia suprir o necessário. Gaston Siré, motorista de um desses caminhões ultrapassados com resistentes pneus de borracha, recorda que havia muita falta de equipamento. Recorda que em cada caminhão tinha um rifle para cada 2 homens e que tinham uma caixa com 10 projéteis, mas que não tinham permissão para abrir. Era ridículo. Se tivéssemos tido o que precisávamos, diz Gaston, teríamos lutado, porque não éramos grandes amigos dos boches. Boche era um termo pejorativo usado para designar os soldados alemães durante a guerra anterior. Eles também eram chamados de vert de gris, que em francês significa verde campo, a cor do uniforme dos soldados, que lhes permitia que não fossem notados enquanto se movimentavam. Mas quem são esses soldados? Vejamos, por exemplo, um desses jovens alemães marchando enquanto canta.
Nossa bandeira tremula diante de nós. Nossa bandeira é uma nova era. Nossa bandeira é mais forte do que a morte. Seu nome é August von Kaganeck e escreveu: Eu achava que a carreira militar era a escolha correta. Meus pais também pensavam assim. Meu pai dizia: pelo menos ali, você ainda pode abrir sua boca e dizer o que quer, e não tem que fazer aquela saudação nazista. Em setembro de 1939, August von Kaganeck ainda está treinando para se tornar comandante de tanque. Ele escreveu: Meu pai, que era um general, me dizia: os franceses têm 40 divisões na fronteira, nós temos 15. Todo o restante está na Polônia. 500 mil homens contra 200 mil. Eles nos superam em 2-1. Forças francesas atacam em 7 de setembro de 1939, 4 dias depois de declararem guerra. Essa ofensiva, lançada para mostrar à opinião pública que a Polônia não havia sido abandonada, avança 8 quilômetros na região do Sahra. O Departamento de Cinema do Exército Francês mostra os espólios da guerra. Bicicletas. Como se pode ver com esses felizes ciclistas, que recuperaram as bicicletas que haviam sido abandonadas nos vilarejos alemães. A ofensiva do Sar para ali e se degenera em uma série de escaramuças. Ataques por comandos de elite liderados pelo herói Joseph Darnan, que recebe a menção na ordem do dia de primeiro soldado da França. Mais tarde, ele se tornará um dos colaboradores mais fanáticos dos alemães, e no final, ele será executado depois da guerra. O exército francês, apesar de seus heróis e de sua superioridade em números, não toma outras medidas. O general Maurice Gamelin, de 67 anos, é o comandante-chefe das forças aliadas franco-britânicas em terra. Os franceses são mais numerosos que os britânicos, que também acreditam que essa guerra não é para valer e que logo terminará. O próprio Gamelin não deseja lutar novamente a guerra de 1914. Ele quer evitar a qualquer custo um outro banho de sangue. Ele acredita que precisa de 2 anos em segurança por trás da linha de Maginot para voltar a armar o país. A linha Maginot é fruto do trabalho de um ex-ministro da guerra, André Maginot. Esse complexo de fortalezas tinha por objetivo deter os alemães inimigos de uma vez por todas. A construção levou quase 10 anos e consumiu 1,5 milhão de metros cúbicos de concreto e 150 mil toneladas de aço. Todas essas torres com artilharia pesada são ligadas por um labirinto de túneis, 100 quilômetros deles. A linha propriamente dita se estendia por 720 quilômetros, desde a fronteira suíça até a belga. A linha Maginot termina se juntando à floresta Ardennes. O comando militar francês achava que tanques alemães nunca conseguiriam atravessar esse terreno extremamente difícil. A França não estendeu a linha até o mar porque a Bélgica, antes de declarar sua neutralidade, era aliada da França e tinha se oposto a isso. Essa parte norte do fronte é controlada por um exército francês e pelas forças expedicionárias britânicas, mais tarde reforçadas por canadenses e tropas do longínquo Império Britânico. Na Grã-Bretanha, uma música popular na época era The Washing on the Siegfried Line. We're gonna hang out the washing on the Siegfried line. Have you any dirty washing, mother dear? We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, 'cause the washing day is here. Whether the
A linha Siegfried é a cadeia de fortalezas construída por Hitler diante da linha Maginot. On ira fondre notre linge sur la ligne Siegfried. Pour laver le linge, voici le moment. On ira fondre notre linge sur la ligne Siegfried. À nous le beau linge blanc. On ira fondre notre linge sur la ligne Siegfried. À nous le beau linge blanc. Les vieux mouchoirs et les chemises en papa. En famille, on lavera tout ça. On ira fondre notre linge sur la ligne Siegfried. Si on la trouve encore là. Os alemães não atacam. Eles continuam tentando evitar uma segunda frente. Mas os franceses tomam algumas precauções. Eles evacuam a população de Alsácia-Lorena para as regiões de Périgord e Charente, ao sudoeste. Sans oublier les pensionnaires du jardin zoologique, dont le blanc et fier lama. Estrasburgo, uma cidade fantasma. Abandonada por sua população. Vazia, especialmente sem viva alma nas sinagogas. Varsóvia, setembro de 1939. Em setembro, Hitler ordena o bombardeio de Varsóvia. A cidade está cercada, mas ainda resiste. O Führer quer incutir terror nos corações e nas mentes, não apenas dos poloneses, mas também dos franceses e britânicos. Isso é o que os aguarda. Nova York, setembro de 1939. O mundo está horrorizado. Em Nova York, o bombardeio de Varsóvia está nos luminosos em Times Square e nas primeiras páginas de todos os jornais. Franklin D. Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, dirige-se à nação. This nation will remain a neutral nation, but I cannot ask that every American remain neutral in thought as well. Even a neutral has a right to take account of facts. Even a neutral cannot be asked to close his mind or to close his conscience. O bombardeio de Varsóvia mostra o quanto as cidades são vulneráveis. Paris começa a proteger seus monumentos e esconde nas províncias as obras de arte de seus museus. Inúmeros abrigos antiaéreos são construídos em Champ-de-Mars e na base da Torre Eiffel, e há frequentes exercícios de ataque aéreo. Máscaras de gás são obrigatórias. Gases tóxicos eram usados na Primeira Guerra Mundial e agora todos têm medo deles, até mesmo os cavalos.
Enquanto isso, a Polônia está sendo impiedosamente dividida. Como havia sido previamente acordado com Hitler, os soviéticos invadiram a metade leste da Polônia. Aqui, soldados alemães e soviéticos se confraternizam, uma visão incongruente para dizer o mínimo. Os nazistas distribuem folhetos que dizem: o exército alemão saúda o exército vermelho de trabalhadores e fazendeiros, pelo qual sempre tiveram o maior respeito. O exército polonês se rende aos alemães e, no leste, aos soviéticos. E então Stalin ordena a execução de 20.000 prisioneiros poloneses. Ele quer eliminar a elite desse país que pretende anexar. 4.500 oficiais poloneses são executados com uma bala na cabeça na floresta de Katyn, próximo a Smolensk, na Rússia. 2 anos depois, no Kremlin, Stalin se encontra com o chefe do governo polonês no exílio, General Sikorski, que lhe entrega uma lista de oficiais poloneses desaparecidos. Os soviéticos negam terem tido qualquer participação nisso. Em 1992, o presidente da Rússia pós-soviética, Boris Yeltsin, irá apresentar ao presidente da Polônia, Lech Walesa, a ordem original de execução assinada pelo próprio Stalin. Ocupando metade da Polônia, Stalin está, de fato, se colocando à mercê de Hitler, que precisa de uma fronteira comum com a União Soviética para facilitar seus planos para a invasão da Rússia. Hitler e Himmler, chefe da SS, irão agora cuidar da Polônia, nomeando os nazistas Hans Frank governador-geral das províncias polonesas ocupadas, que declara ter o poder de vida e a morte sobre o povo polonês. Depois da guerra, ele será julgado em Nuremberg e enforcado por crimes contra a humanidade. Esses ciganos, mantidos em um cercado, são filmados por um alemão. Para os nazistas, eles não são pessoas. As mulheres serão obrigadas a se submeter à esterilização, pois não merecem se reproduzir. Os nazistas declaram estação de caça a ciganos. Centenas de milhares serão colocados em campos de concentração. Começa a provação do povo judeu. Agora, os nazistas têm 3 milhões de judeus poloneses à sua mercê. Hitler ainda não sabe ao certo o que fazer com eles. Enquanto a guerra está seguindo a seu favor, ele considera deportá-los para o leste ou até mesmo enviá-los de navio para Madagascar. Somente quando o desfecho da guerra torna-se menos certo é que Hitler e seus cúmplices desencadeiam uma loucura de ódio e assassinato. A solução final. Por enquanto, os judeus têm de ser identificados, marcados com uma estrela amarela e agrupados em guetos, alguns dos quais completamente murados. No diário de uma dessas pessoas desafortunadas se lê:
É angustiante ver as cenas vergonhosas de violência que acontecem diante de nossos olhos. Mulheres e idosos sendo agredidos nas ruas por criminosos insensíveis. Meus olhos se enchem de lágrimas. Toda a nossa impotência, todo o nosso isolamento está ali. Pessoa alguma vem em nossa defesa. Estamos muito fracos. Gueto de Lodz. Todas as grandes cidades da Polônia terão suas prisões gueto, onde judeus alemães, austríacos e tchecos também serão presos. Os judeus aqui se sentem confiantes de que talvez um dia eles possam voltar para suas casas. Eles não sabem que vão morrer de fome e de frio. Eles não sabem que o Shoah está prestes a começar. Habitado por judeus. Entrada proibida. Varsóvia está em ruínas. Hitler vem para ser filmado por uma equipe de propaganda, vista aqui em um carro ao fundo. Esses vitoriosos soldados alemães marcham a passo de ganso ao som da marcha dos granadeiros, mas eles não foram muito eficientes durante a campanha polonesa. Preparação fraca, uma falta de espírito de luta e até mesmo casos de indisciplina são pontos que o comandante-chefe, general von Brauchtier, ousa relatar ao Führer. Hitler fica furioso. Mas ele é imune à dúvida e ordena que seja preparado o ataque do Oeste, um ataque aos Países Baixos, Bélgica e França. Alguns de seus generais acham loucura. Alguns deles começam a arquitetar um plano para derrubar o Führer. Esse é um momento crucial. O curso da história está na balança. 8 de novembro de 1939, Hitler escapa por pouco de uma tentativa de assassinato. É como se ele desfrutasse de algum tipo de proteção divina. Ao comparecer ao funeral das vítimas, ele já não é mais o mesmo homem. Seu poder sobre o exército e sobre o povo alemão ficou ainda maior. Ele diz aos seus generais que a sua decisão é irrevogável, que atacará a França no momento certo, ou será vitorioso ou morrerá tentando. Mas Hitler ainda não tem certeza sobre atacar o Oeste, pois ele diz também que a guerra é como abrir a porta de um cômodo escuro, que nunca se sabe o que vai acontecer. No final, ele adia a ordem para atacar e volta ao seu chalé nos Alpes para se encontrar com sua amante Eva Braun. Ela fez esse filme no séquito de Hitler, do arquiteto do Reich Albert Speer, que faz longas caminhadas com Hitler. Speer recorda que Hitler queria rebatizar Berlim como Germânia e que já tinha uma maquete da futura praça Adolf Hitler, com um domo inspirado pela Basílica de São Pedro, em Roma, mas 17 vezes maior. Speer diz então a Hitler que aquilo seria um alvo ideal para bombardeiros. Hitler respondeu: absolutamente. Goering havia lhe assegurado que nenhum avião inimigo iria voar sobre o Reich. De seu alojamento, o futuro oficial alemão August von Kageneck escreve para a mãe: estamos todos ansiosos para lutar. Estamos prontos para a batalha. E sua mãe responde: essa guerra é um crime e teremos que pagar por isso. E então a guerra entra em uma fase nova e bizarra. Os alemães a chamam de Sitzkrieg, a guerra sentada. Os britânicos a chamam de guerra falsa. E para os franceses, ela é drôle de guerre, guerra de brincadeira.
Um período de espera longo e estranho, especialmente difícil para as mulheres. Para elas não existe apenas a angústia da guerra, mas também a preocupação com a sobrevivência de suas famílias. Assim como na última guerra, os soldados cavam trincheiras e tentam fazer o melhor. O soldado francês Gaston Siré escreve a sua esposa dizendo que está 30 graus abaixo de zero, o pão está congelado e que ele ainda tem um pouco de sorte, que deram a eles um pouco de palha e assim eles podem dormir melhor. Josephine Baker. O inverno de 1939 e 1940 é de fato um dos mais frios do século. Para tornar as coisas ainda piores, todos os invernos dessa guerra serão brutalmente frios. O comandante-chefe, General Gamelin, está esperando que os alemães ataquem pela Bélgica e se movimentem em direção a Paris através dessa planície aberta, como em 1914. Gamelin planeja enfrentar os alemães em solo belga. Na França, o coronel de Gaulle, um oficial de tanques que está começando a se projetar, critica essa estratégia. Ele a chama de mentalidade da linha Maginot, que consiste em esperar que o outro lado faça o primeiro movimento. Em seu livro Towards a Professional Arm, ele argumenta a favor de se tomar a ofensiva fazendo pesado uso de tanques. A França está fabricando 300 tanques por mês, mas eles estão sendo dispersados em todos os sentidos para dar apoio à infantaria. A aviação francesa também ficou para trás. A França fez um pedido de 4.000 aviões aos Estados Unidos, apesar da crescente tendência isolacionista defendida por Charles Lindbergh, o herói que fez o primeiro voo transatlântico solo e agora é um importante incentivador do movimento America First. If you believe in an independent destiny for America, if you believe that this country should not enter the war in Europe, we ask you to join the America First Committee in its stand. É a voz isolacionista dos Estados Unidos e de personalidades públicas como Henry Ford, o antissemita fabricante de carros. Ou como Joseph Kennedy, embaixador americano em Londres que é contra a guerra, enquanto seu filho, John, o futuro presidente Kennedy, apoia as democracias europeias. Simpatizantes dos nazistas nos Estados Unidos também contribuem para o clima exaltado que reina no início do ano de 1940. Na Europa, a União Britânica de Fascistas também está bastante ativa. Até o momento, ela está banida. Oswald Mosley, o Führer inglês, desafia o governo bem no centro de Londres. Ele irá passar os próximos anos na prisão.
Os discursos de Oswald Mosley incitam as pessoas a irem para as ruas e impedirem a guerra. Mas Winston Churchill assumiu as rédeas do governo britânico. Aqui ele é visto com o general francês Gamelin e o almirante Darlan, que estavam em visita oficial a Londres. Um corpo expedicionário franco-britânico é formado para ajudar a Finlândia, que foi invadida pela União Soviética. Março de 1940. A França está se preparando para enviar seus soldados de elite, a Legião Estrangeira Francesa. A Legião Estrangeira, durante um século, vem recebendo os rejeitados do mundo, não importando seu passado, desde que ele não seja muito sombrio. Seu quartel-general em Sidi Belab, na Algéria, agora conta com um grande número de espanhóis republicanos que fugiram de seu país depois da vitória fascista de Franco. Agora, eles estão ansiosos para lutar contra os nazistas que apoiaram Franco. Todos eles farão a longa viagem à França. Os legionários embarcam em Brest, juntamente com os bem equipados caçadores alpinos, uma infantaria de montanha treinada para combater na neve. Mas a Finlândia e a União Soviética, em 9 de abril de 1940, assinam um tratado de paz. Poucos dias depois, Hitler lança uma ofensiva contra a Dinamarca e a Noruega. A Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. A Wehrmacht toma Oslo em 2 dias. Hitler tenta proteger a Rota do Ferro. O ferro é indispensável para o esforço de guerra alemão, e 50% de seu minério de ferro sueco é embarcado pelo porto da Noruega de Narvik. Em 16 de abril de 1940, o corpo expedicionário franco-britânico chega ao fiord de Narvik. Depois de um mês de luta, os aliados tomam Narvik. A Rota do Ferro é temporariamente fechada. Essa vitória é boa para o moral francês e dá credibilidade a seu lema: venceremos por sermos os mais fortes. Mas o corpo expedicionário terá de abandonar Narvik, e pelo restante da guerra, um carregamento de trem atrás do outro com minério de ferro sueco alimentará a máquina de guerra alemã. Os franceses são trazidos de volta para casa, pois os alemães acabaram de lançar sua ofensiva no Ocidente. Em 9 de maio de 1940, Hitler deixa Berlim em seu trem particular, chamado América, em direção oeste, para o novo quartel-general próximo da fronteira francesa. Hitler anuncia que a ofensiva apenas havia começado. Seus generais haviam submetido a ele seu plano de batalha durante o inverno. Ele parecia semelhante ao de 1914, atacar através da Bélgica. Mas Hitler preferiu a ideia do general von Manstein, de cortar diretamente através da floresta de Ardennes e então seguir serpenteando, indo em direção ao mar e cercando os aliados com um movimento como um corte de foice. Mas esse movimento é, na verdade, um enorme jogo, pois os aliados poderiam voltar e contra-atacar. Entretanto, Hitler está confiante e observa que o principal é haver um bom tempo. 10 de maio de 1940. O tenente August von Kageneck declara: somos as Wehrmacht, as forças armadas da Grande Alemanha, e a vitória é certa. Para os soldados alemães, sua terra natal está em perigo. Afinal, foram os franceses que declararam guerra contra a Alemanha.
Durante a madrugada de 10 de maio de 1940, paraquedistas alemães saltam sobre a Holanda. Sua missão é tomar pistas de aterrissagem e pontes por toda Rotterdam. Ao mesmo tempo, Hitler lança sua máquina de guerra contra a Bélgica. Hitler espera. Será que os aliados cairão na armadilha? Próximo episódio: A Guerra Relâmpago.